Boa noite. Eu vou fazer uma live aqui e esta live tem como título, como tema, Voar como as águias, renovando forças no Senhor. As águias fogem da tempestade. É um tema top, muito interessante, muito especial. Eu peço que você esteja ligadinho comigo. Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão em suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Gente, nós temos aí um ministério online, um ministério de pregações, e eu louvo a Deus, porque essas pregações têm alcançado muitas vidas, muitas pessoas. Tá muito calor, desliguei o ventilador, porque vai fazer muito barulho. Aí esse nosso ministério tem alcançado muitas vidas, alcançado muitas pessoas, e eu tenho ficado muito feliz por isso. Vamos aqui pedir para vocês que compartilhem com outras pessoas também, ok? A vida de fé é como o voo de águia, como o voo de uma águia. A águia é uma das aves mais impressionantes da criação. Ela voa alto, voa além da tempestade e enxerga muito mais longe que as outras aves. Eu já fiz, acho que 4 lives falando sobre a águia, a renovação da águia, uma live muito boa. E aqui Deus usou a figura da águia para nos ensinar como viver acima das lutas, das dificuldades, acima das tormentas, confiando exclusivamente no Senhor. Quando tudo parece difícil, quando tudo parece pesado, Deus não quer que nós fiquemos presos à terra das preocupações. Ele quer nos elevar às alturas espirituais, onde a fé vê o que os olhos humanos não podem enxergar. Porque a fé, ela vê além do problema, além da circunstância, além da tempestade. E o primeiro ponto aqui é esperar no Senhor é o segredo da força. A palavra esperar no hebraico vem de kavor, que significa aguardar com confiança e expectativa. Não é ficar parado, é descansar com fé, sabendo que Deus está agindo mesmo em silêncio. Mesmo diante do problema, diante da situação, Deus ele está agindo. Exemplo, Abraão, ele esperou no Senhor e ele viu o impossível acontecer. Gênesis capítulo 21. Esperar não é perder tempo, é estar preparado, é ser preparado para o momento certo, porque há o tempo para todas as coisas. O livro de Eclesiastes nos fala isso. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de semear, tempo de perder a colheita, não é? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E quem aprende a esperar em Deus não desanima quando o vento sopra contra, porque Deus não se atrasa. Ele amadurece nossas asas antes do voo, porque Deus ele nos prepara para toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer situação. Esses dias eu passei por um problema muito sério, mas Deus me revelou antes
Eu jamais sabia que poderia aquilo acontecer, que eu não vou contar aqui. E me afetou muito emocionalmente. Porém, depois eu resolvi levantar a minha fronte, a minha cabeça, seguir em frente, porque servir a Deus, queridos, é o que eu estou fazendo aqui, pregando. Eu não estou pregando a placa de uma igreja, porque a placa de igreja não leva ninguém para o céu. Muito pelo contrário. Esses dias eu fiz uma live falando sobre a religião mata. A religião resolve o problema da pessoa? Não, não resolve. Quem resolve o problema é o nosso Deus. E o segundo ponto aqui é subirão como águias. Subirão com asas como águias. A águia não foge da tempestade. Ela usa o vento contrário para subir mais alto. Enquanto outras aves se escondem, ela se eleva acima das nuvens escuras. A natureza da águia diante da tempestade é justamente quando as nuvens escuras se formam, os ventos começam a soprar forte. As aves comuns se escondem, procuram abrigo, ficam com medo. Mas a águia faz o oposto. Ela se lança em direção à tempestade, porque sabe que os ventos fortes são suas oportunidades para subir mais alto. Enquanto os outros fogem, a águia abre as asas e o vento que destrói os fracos a sustenta no alto. Ela não luta contra o vento, ela usa o vento. A força que parece contrária se torna sua aliada. Qual é a aplicação espiritual para isso? O cristão e as tempestades da vida. Deus quer que nós sejamos como a águia. Não pessoas que fogem dos problemas, mas pessoas que entendem que as tempestades são parte do plano para nos elevar. A tempestade pode ser uma luta, pode ser uma crítica, pode ser uma perda, pode ser uma injustiça. Mas o vento que parece querer te derrubar é o mesmo que Deus usa para te elevar mais alto. Isaías 40, versículo 31. Nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, enquanto o mundo entra em pânico, o servo de Deus espera e confia. É por isso que ele voa além da tempestade. Isso é algo muito especial, é algo muito lindo. Vejamos aqui a diferença entre o fraco e o forte. O fraco vê o problema e se desespera. O forte em Deus vê o mesmo problema e pergunta: Senhor, o que queres me ensinar através desse vento? O que queres me ensinar através dessa situação? É o que eu perguntei para Deus esses dias. A fé não é a ausência de tempestade, é a capacidade de atravessá-las com propósito. Quem foge da tempestade perde a chance de crescer. Quem enfrenta com fé sai mais alto, mais maduro, mais forte. E a frase realmente de impacto aqui para este momento: a águia não se assusta com o trovão. Ela vê nele o anúncio de um novo voo. Deus não vai tirar o vento. Ele vai te ensinar a voar sobre ele. Essa frase realmente é uma frase maravilhosa, uma frase especial, é uma frase forte, uma frase curta, mas cheia de um poder espiritual. Me entende? Quando a tempestade chegar, e ela vai chegar, não se esconda, não desista, abra as asas, apenas confie que o vento está sob o controle do Criador. Deus não quer te destruir, Ele quer te elevar. E quanto mais forte o vento, mais alto ele vai te elevar. A lição espiritual: crises, dores, perdas podem ser ventos de Deus, te levando a um outro nível. O problema não veio para te destruir, mas para te levantar. Então Deus usa o vento que te empurra para baixo para te fazer subir mais alto.
quando você enfrentar adversidades com fé. O Espírito Santo te carrega com o vento, como o vento que sustenta a águia. Então vejam bem, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que vivem pela fé têm resistência espiritual. Deus não promete a ausência de lutas, mas presença constante dele em meio a elas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Cada luta é realmente uma lição muito grande para nós. Cada luta é uma lição para que nós possamos entender que Deus está agindo, que Deus está fazendo, e Ele vai fazer. E Ele vai nos elevar a cada momento. Ele vai nos elevar a cada instante. Ele vai estar conosco em toda e qualquer adversidade, em toda e qualquer situação. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que vivem pela fé têm resistência espiritual. Deus não promete a ausência de lutas, mas a presença dele constante em toda e qualquer luta, em toda e qualquer adversidade, em toda e qualquer situação. Elias, ele foi fortalecido por Deus, correu quilômetros no poder do Espírito. Assim também quem se alimenta da palavra de Deus recebe força espiritual para caminhar. Você pode estar cansado, mas não acabado, abatido, mas não derrotado. Deus vai renovar as tuas forças a cada dia, a cada momento. Como uma águia, viva como uma águia, não como um pardal. O pardal se assusta com qualquer ruído. A águia não. Ela olha para o alto e confia no Criador do vento. Deus está te chamando para voar acima das críticas, no meio das tempestades. Não viver rastejando. Não aceite. Suba com fé, mais alto. E que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude. Senhor, ensina-nos a esperar em Ti. Dá-nos asas de fé para voar acima das provações. Renova as nossas forças e faz-nos enxergar o Teu propósito e a Tua vontade em cada vento contrário. E que nós possamos correr sem nos cansar e caminhar firmes até o dia da sua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Grande abraço para todos aqueles que nos acompanharam aí.